Arro pessoal, muito bom dia, chegando aqui para mais uma live, dessa vez para a gente falar sobre a Lua Nova no signo de Virgem. Isso mesmo, Lua Nova super especial que aconteceu ontem à noite e agora eu vou aproveitar essa manhã para a gente poder conversar sobre ela. Bom, antes de começar, antes de dar aí os primeiros recados, eu vou falar sobre o podcast que eu tenho. E eu estou engasgado aqui com uma amêndoa que eu comi, deixa eu dar uma água. Acabei de comer amêndoas e ela ficou engasgada aqui na garganta. Então quero dar um recadinho, se você gosta de astrologia, se você gosta de espiritualidade, todos os dias eu mando uma reflexão astrológica em áudio, em formato de podcast, lá para o aplicativo de música Verdinha. Então se você não está lá ainda, pesquisa lá Astrologia e Tantra e você vai poder ouvir todos os dias uma reflexão astrológica. Bom dia quem for chegando, arro, quem for chegando vai mandando aí seus coraçõezinhos e me diz se você sabe aonde caiu a lua nova no signo de Virgem, que aconteceu ontem à noite. Pessoal, é muito importante, assim, você gosta de astrologia? Acompanhe com o seu mapa, né? Porque aí você vai trazendo para a sua vida tudo aquilo que a gente conversar aqui. Bom, aqui em Mariporã, Pedra Vermelha, está um dia bem de inverno mesmo, né? A gente tá uma loucura esse tempo, né? A natureza, enfim, tá bem diferente ali. Então a gente estava num dia que estava calor, eu estava sem camisa, de tão quente que estava, e desde ontem está um frio, né? Frio, chuva, sem sol. E eu vou aproveitar aqui e colocar aqui meu óleo de bergamota para poder trazer um pouco dessa energia do sol, desse prana, dessa alegria que vem da luz do sol, né? Pena que vocês não podem sentir o cheiro aí. Fernanda, arro, seja bem-vinda. Então, estou aqui com a bergamota já sentindo, né? O prana, essa energia do sol. E vamos finalmente começar a falar sobre a lua nova no signo de Virgem, que aconteceu ontem por volta das 22h39 minutos. Por volta não, foi exatamente 22 horas e 39 minutos. Ou seja, ontem à noite, esse horário eu já estava dormindo, né? Porque eu gosto de dormir cedo. E aí aconteceu essa lua nova, que aconteceu no grau 21 e 58 minutos de Virgem. A gente pode arredondar para o grau 22, né? Mas tecnicamente é o grau 21 de Virgem. E a primeira característica que vem dessa lua nova, muito interessante para a gente olhar, vocês não conseguem olhar o mapa aqui, mas eu olho para vocês e traduzo, e trago, o que está na tela, é o excesso de terra. O elemento terra é o elemento mais predominante dessa lua nova. Muito bom dia, quem for chegando, arro, me fala aí, quem sabe onde está acontecendo a lua nova no seu mapa, comenta aí para a gente já ter uma ideia, né? Quantas pessoas já estão ligadas nisso. No meu mapa eu sei, né? Vamos ver nos seus. Depois eu vou analisar o meu mapa aqui e trazer algumas reflexões de exemplo, né? Bom, excesso de elemento terra, né? É o que mais predomina, o elemento terra. A gente vê que todos os outros três elementos, tirando o ar, né? O ar ainda tem um pouco de ar por conta do Marte, mas todos os outros elementos praticamente zerado. Elemento fogo, elemento água, elemento ar, muito baixo, né? E elemento terra lá em cima. Deb, bom dia, seja bem-vinda. Então isso já traz uma característica para a gente, né? Porque aqui para o Brasil, principalmente, mesmo você que está morando em outro país que me acompanha, mas se você nasceu no Brasil, você carrega muito energia, né? Dos mapas que acontecem aqui. Então a gente está tendo essa lua nova de Virgem, que é por si um signo de terra, e o ascendente acontece no signo de Touro. Então traz realmente muita energia do elemento terra. E o que é o elemento terra? O elemento terra ele fala sobre a materialidade, ele fala sobre aquilo que é palpável, né? A começar pelo nosso corpo físico, né? Então a gente tem os corpos sutis, eu falo sobre eles inclusive no curso de cristais, que está ali para quem quiser entrar, ainda está no preço de pré-lançamento, né? Semana que vem já vai estar no outro valor de segundo lote, mas a gente fala do elemento terra como o corpo físico, como aquele corpo palpável, que todo mundo vê, né, que todo mundo pega ali e consegue reconhecer. Além disso, né, além de falar do corpo físico, fala sobre o dia a dia, né, as coisas materiais. E dentro desse dia a dia vai falar sobre o quê? Sobre finanças, sobre dinheiro. Então, de cara, pessoal, ainda mais aqui para o Brasil, como eu falei, por conta do ascendente ser touro, né, então o ascendente do momento dessa lua nova é o signo de Touro, que é um signo que fala sobre o dinheiro, né? Então, eu tenho que esse momento é muito, muito bom para a gente trabalhar questões financeiras, né? Então, eu acredito que muitas pessoas estão trabalhando isso, né? E aí, quem por um acaso não estiver trabalhando questão financeira pode melhorar a questão financeira e pode olhar também para a questão do corpo e da saúde. Eu acho que são duas práticas
muito fortes dessa lua nova. Ver a questão financeira e ver a questão do corpo físico, da saúde, como que você cuida dele. Bom, a lua nova, ela representa o quê? Ela sempre representa inícios, né? É um reinício de um ciclo. Então, todos os planetas, eles vão fazendo uma dança, né? Eles têm ali os seus ciclos cósmicos que a gente vai analisando. Tem os planetas mais rapidinhos, que são mais próximos aqui da gente, e tem os planetas mais lentos, né? Que demoram mais tempo para dar uma volta completa. Aliás, eu sempre dou a dica, né? Sempre que eu estou analisando o mapa de alguém, eu falo, quando um planeta mais lento, né, por exemplo, um Plutão da vida, um Netuno da vida, né, até Urano, ele está fazendo um aspecto no seu mapa, dê atenção para esse aspecto. Por quê? Porque geralmente esse aspecto vai acontecer somente uma vez na vida. Né? Então, assim, um aspecto com o Sol, com a Lua, com Marte, com Vênus, enfim, até com Júpiter, o próprio Saturno ainda acontece, né, algumas vezes. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de um aspecto de Plutão, quando ele está acontecendo no seu mapa, ele não vai acontecer mais. Ou seja, é aquele evento único da vida, é aquele momento único da vida. E é como se você estivesse recebendo um chamado para trabalhar a energia daquele planeta e do planeta que está sendo aspectado no seu mapa. E passou esse aspecto, acabou. Né? Não vai vir outra oportunidade, não vai vir outro momento para trabalhar isso. Porque os planetas lentos, eles demoram muito para dar uma volta completa. E como o ser humano hoje vive mais ou menos, né? Eu vou colocar uma média de, no máximo, aí 80, 90 anos, quem vive bastante, né, porque tem gente que vai embora antes, vive no máximo um retorno de Urano. Né, um retorno de Urano, não vai viver 2 retornos de Urano. E não chega a viver um retorno de Netuno, nem um retorno de Plutão. E eu estou falando desses planetas transpessoais também por quê? Porque os 3 estão sendo tocados nessa lua nova. Os 3 estão participando desse momento da lua nova. E no seu mapa pode ser que um desses 3 planetas, ou até mais de um, esteja tocando algum ponto do seu mapa. É interessante olhar. Eu já falei para quem tem aí, por exemplo, planetas no final de Capricórnio, grau 27, 28, 29, tá com Plutão ali mexendo. Depois que Plutão sair de Capricórnio, nunca mais você vai ter essa energia de Plutão tocando esse planeta. Então é um momento único agora. Então a Lua Nova fala de inícios, né? Só que o início da Lua Nova é aquele início bem recorrente. Né? Então, eu falei dos planetas lentos, né, que acontecem aí uma vez na vida, e agora estou falando de um início que acontece frequentemente, ou seja, todo mês. A Renata chegando aí, bom dia, acabei de vir do Astral do Dia, arro, gratidão, que bom que você já ouviu aí, agora a gente complementa aqui com a live, depois eu boto a live também lá no podcast para todo mundo poder ouvir, né, quem não puder participar ao vivo. Então a gente está falando de inícios, né? Quando a gente fala da lua nova, de um início que é recorrente, ele é frequente. Então, assim, todo mês, olha que bonito isso, pessoal. Assim como todo dia, se você parar para pensar, os ciclos eles fazem parte da natureza, o ser humano é parte da natureza, ou seja, os ciclos fazem parte da nossa vida. Um ciclo que é, né? Se você parar para pensar, ele ocorre todo dia, é um ciclo de dia e noite. Então, todos os dias a gente vai dormir, aí a gente acorda com um novo dia, com uma nova oportunidade. Inclusive é importante a gente agradecer só porque nós acordamos, né? Porque pode acontecer, quem sabe, né? Algumas pessoas acontecem isso, elas dormirem e não voltarem, né? Não acordarem de novo. Então toda vez que a gente abre o olho, que a gente acorda de manhã, é um novo início, é um novo ciclo. Só que aquele ciclo curtinho, de um dia, né? Mas se você parar para pensar, a gente pode fazer muita coisa nesse pequeno ciclo de um dia. Aí quando a gente fala da lua nova, a gente está falando daqueles ciclos que são de um mês. Né? Então todo mês a gente tem uma oportunidade de iniciar algo, né? De trazer esse frescor, de trazer essa oportunidade de plantar novas sementes. E claro, a gente sempre pode começar algo novo, como eu falei, todo dia é uma nova oportunidade, todo dia a gente tem essa possibilidade de iniciar algo novo. Mas se a gente se alinha com os astros, se a gente se alinha com a natureza, a gente pega também, né, esse fluxo, essa potência que ajuda a gente a iniciar com uma força adicional. Então, tudo que a gente inicia no momento da lua nova carrega também essa força que vem dos ciclos dos astros, desse estudo que a gente faz para poder trazer mais força para o nosso início. Então, a lua nova fala de inícios. Algo que a gente quer começar agora, algo que a gente quer plantar como semente e que pode ser colhido novamente daqui a um mês, né? Pode ser colhido daqui a 15 dias, quando chegar a lua cheia, pode ser colhido daqui a 6 meses, ou seja, o importante é plantar a semente. Eu sempre faço o paralelo aqui com as plantas. E quem lida com planta sabe. Tem sementinha que você planta
e aí, dá poucos dias, ela já começa a despontar na terra, dá poucos dias ela já começa a crescer e de repente já dá aí uma flor, um fruto, alguma coisa assim. Agora, tem sementes que você vai plantar na terra e possivelmente você não vai colher os frutos dela. Por exemplo, uma grande árvore, né, dependendo do tempo que ela leva para crescer, talvez você plante essa semente e você não vai colher os frutos dela. Quem vai colher são os seus sucessores ali, né? Quem vier depois. Então a gente tem vários tipos de projeto. Você pode plantar alguma coisa que você vai colher mais rapidamente e você pode estar plantando sementes que vão ser colhidas daqui a um tempo, né? Vão ser colhidas talvez daqui a alguns anos, mas sempre a gente pode plantar. E quando a gente fala de virgem, né? Porque a lua nova ela também traz o quê? Ela traz a potência do signo. Por quê? Os dois luminares, nesse momento, estão no signo de Virgem. Tanto Sol quanto Lua, o grande Yang, a grande Yin, né, estão no signo de Virgem. Cada signo recebe uma vez por ano, né, a lua nova. Né, às vezes acontece de receber duas luas novas. Né? Então, assim, aí são momentos fora do padrão, mas no padrão você tem ali, né, cada signo recebe uma vez por ano a lua nova em cima dele. Olha lá, a figueira é um exemplo, então, exatamente. Então tem árvores que a gente planta e a gente pode até ver ela crescer e tal, ficando bonita, mas a gente não vai colher os frutos dela, né? O próprio sândalo, né? O sândalo que gera um óleo essencial incrível. Quando você planta um sândalo, só depois de 30 anos, né, você pode ter o óleo essencial dele. Então a gente sabe que tem coisa que leva mais tempo. Bom, a gente está falando da potência do signo. Então, Sol e Lua, os dois luminares, que são os pontos mais fortes ali do nosso mapa, estão unidos, estão juntinhos, de mãos dadas, em cima de um signo, trazendo toda a luz, toda a potência para aquele signo. E qual que é o signo da vez? É justamente o signo de Virgem. O signo de Virgem. O signo de Virgem está recebendo aí, né, a lua nova, e assim, por uma questão, né, dessa característica de inclusive a gente ter tido duas luas novas, né, no signo de Áries, que deu uma modificada, né, no que seria o padrão, né, de lua nova e lua cheia, a gente está recebendo essa lua nova no signo de Virgem no final dele, no terceiro decanato, que é 21 graus e 58 minutos, como eu comentei. Então é como, primeiro, né, a lua nova acontecendo agora, ela gera um mapa, esse mapa ele gera uma energia que vai reverberando até a próxima lua nova, que já adiantando, a próxima lua nova de Libra será um eclipse solar. Depois vai ter uma lua cheia em Touro, que é um eclipse lunar. E vale muito a pena você ver no seu mapa aonde esse eclipse vai ocorrer, porque os eclipses eles costumam mexer com a nossa vida, às vezes não ali naquele momento, mas acontecem coisas que vão reverberando por 6 meses e modificam ali a nossa vida. Então, aonde vai cair o eclipse? Né? E como a gente está falando agora, essa lua nova de Virgem, ela pode ser uma grande maneira de você preparar, né, para você poder receber esse eclipse que vai acontecer no signo de Libra e depois no signo de Touro. Né? É muito interessante você ver isso. Deixa eu ver, acabei de conhecer seu trabalho, vindo o vídeo seu no YouTube. Gratidão, seja bem-vindo. E eu espero, né? Eu quero, dentro desse meu projeto de Lua Nova de Virgem, né, eu quero muito começar a melhorar um pouquinho, né, a visibilidade, porque eu sei, por exemplo, isso é uma fase. Se alguém tiver alguma dica, pessoal, se alguém tiver uma coisa que possa ajudar, eu até agradeço. Eu sei que dá um pouco de trabalho. Os nomes que eu coloco no podcast não são nada chamativos, né? Eu sei que não são, porque quem acompanha é porque está lá, né? Quem acompanha todo dia. Mas eu coloco lá, tipo, hoje a Lua, Saturno, Júpiter. Não diz nada, né? Não diz nada porque é o astral do dia. Por isso que na minha mente eu já tenho, né, a ideia de gravar podcasts e vídeos, né, específicos de alguns temas para poder colocar um título chamativo para quando as pessoas olharem e pesquisarem, elas chegarem lá. Né? Então, assim, mas isso é uma coisa que eu vou trabalhar, né, nessa Lua Nova de Virgem, que fala justamente sobre trabalho. Né? Então, essa potência do signo está sendo chamada agora. E o signo de Virgem é um signo que ele fala muito sobre aprimoramento. Agora eu vou começar a falar de algumas palavrinhas, de algumas coisas que a gente pode trabalhar com o signo de Virgem. O signo de Virgem ele fala sobre aprimoramento. Por quê? Ele é o último signo que trata do nosso desenvolvimento individual. São os 6 primeiros signos, né? Depois de Virgem, começa os signos que lidam com o outro coletivo, que é de Libra até Peixes. Então o signo de Virgem, ele traz ali esse momento onde a gente se prepara para lidar com o outro. Acho que você pode pôr energias do dia, aspectos do dia, data. Acabei de escutar o podcast de hoje. Então, eu coloco o astral do dia, né? Então o astral do dia ele já meio que diz, porque uma coisa que, curiosidade aqui de vocês, né? Acho que é interessante vocês saberem, uma coisa que eu reparei é que tem gente que se frustrava, né, de quando eu colocava ali
Júpiter retrógrado, não sei o quê, e era um podcast do dia, a pessoa achava que era explicação do Júpiter retrógrado. Aí ela procurava no YouTube, caía no vídeo, e ela falava, meu, não tem nada a ver o título com o vídeo, e assim por diante. Mas eu estou aprendendo, né? A gente vai aprendendo aí, melhorando, aprimorando, que é a temática de Virgem. Então o signo de Virgem, ele fala sobre aprimoramento. Ele fala sobre a gente olhar para si e se melhorar. E é justamente o olhar para si. Né? Então olhar para a sua vida, olhar para o seu mapa nesse momento, olhar para o seu contexto e perceber o que você precisa aprimorar, o que você precisa melhorar. Pode ser um curso que você esteja fazendo, pode ser algo no seu trabalho que é uma outra temática de Virgem, né, que você queira melhorar, que você queira aprimorar. Pode ser uma competência sua, né? Pode ser a sua rotina. Então, a rotina é uma temática de Virgem e a gente sabe que a rotina, assim, tem gente que não gosta muito de rotina, tem gente que precisa de rotina, né? Cada um tem ali a sua característica, né? Mas no geral o cérebro, ele gosta da rotina porque a rotina ajuda a gente a economizar energia, né? A rotina ajuda a gente a meio que automatizar algumas coisas. Claro que a gente tem que tomar o cuidado de não automatizar tanto a ponto de virar uma vida robótica, né? Não é a ideia. Mas o cérebro, ele fica assim, ele fala, beleza, então isso aqui já é uma rotina, eu não preciso fazer esforço para fazer. Eu não preciso pensar, por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui ou que vão ouvir depois tem uma rotina de escovar os dentes. Né? Então, se isso virou uma rotina, você não tem que fazer um esforço para pensar em escovar os dentes. Você comeu, você almoçou, né? Você fez ali uma refeição, você vai lá, já pega e escova os dentes. Virou uma rotina. Né? Então você não tem que mais gastar energia com isso. Mas talvez algumas pessoas não tenham uma rotina de exercício físico. Né? Então, cada vez que você pensa em fazer o exercício físico, é um trabalho para o cérebro, é um vencer uma inércia, é um fazer uma coisa do tipo, não está acostumado, tem que vencer uma inércia. Né? A inércia é estar parado ali, você tem que colocar uma energia a mais para começar. Então, aprimoramento é a primeira palavra. Então, o que você quer aprimorar na sua vida? Lembrando que a próxima lua nova é Libra. Libra fala de relacionamento. Todos nós podemos, de alguma forma, nos aprimorarmos para nos relacionarmos melhor. Né? Então, gerar alguma coisa que faça com que a gente possa se relacionar melhor, porque relacionamento é a base, né, da nossa vida. Então, assim, nós não estamos aqui sozinhos e a gente tem que se relacionar com tudo, né, com outros seres humanos e com o meio ambiente e com o planeta. Né? E a gente já vê que o ser humano não se relaciona bem com o planeta, com a natureza. E, assim, tá complicado, né? Quem tem acompanhado notícias está vendo que a natureza ela está dando sinais de que a coisa vai ficar feia. Né? A gente já olha pelo mapa astral um movimento astrológico que vai acontecer ali entre 2025 e 2026, que é um movimento assim que reverbera algo bem potente, que se for para o lado negativo, a gente está ferrado. Né? Basicamente isso. Deixa eu ver, tem o Sol em Sagitário, Lua em Peixes e Ascendente em Áries. Abomino rotina. Então, tem gente que realmente não gosta, mas o cérebro, de certa forma, ele gosta, ele se beneficia. Aí cada um vê o seu grau, né? Somos irmãs de Lua, Arro. Então, a gente vai ter, em 2025, 2026, algumas mudanças, como o Netuno e o Saturno juntinhos, pisando juntos no signo de Áries. Né? O signo de Áries, que é um signo que ele é violento, né? O signo de Áries ele é o signo de fogo cardinal. Então, assim, a gente está falando de Saturno, o grande maléfico, né? Aquele que traz provações, com Netuno, o deus dos mares, que também traz provações. E a gente vê o que está acontecendo com água, né, nesse momento, depois dessa lua cheia em Peixes. Então vamos aí torcer que todos nós, seres humanos, isso depende de cada um de nós também, a gente possa se relacionar melhor com a natureza, de uma forma mais amorosa, para que a gente não tenha um embate, porque no embate entre ser humano e natureza, o ser humano perde, não tem o que fazer. Né? Então, assim, quando vem a força da natureza, não tem o que o ser humano fazer, ele é o elo mais fraco, né? Ele vai perder. Eu sempre lembro da música do Raul Seixas, que ele fala, né? Que ele vê o planeta como um cachorro que quando se enche das pulgas, né, ele livra delas num saculejo. Né? Então, é como se o ser humano estivesse aqui, né, pequenininho, nesse planeta enorme, e se o ser humano ficar fazendo muito mal para o planeta, não é o planeta que vai sofrer, né? O planeta fala, então, tchau para vocês, né? E aí vai embora. Vou te falar que dos vídeos que eu vi, né, e tanto do Sul quanto lá da Líbia agora, é uma coisa muito ligada a dilúvio, né? Falando, meu, dilúvio, tipo, quando você vê as histórias de dilúvio que tem, né? Tanto na Bíblia quanto nas outras culturas, porque não é só a Bíblia que tem dilúvio, tem outras culturas também, você fica imaginando que é isso, né? Então assim, água subindo, 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 chegando na altura de um prédio, e você vai fazer o quê? Tá tudo embaixo d'água. Enfim, né? Vamos melhorar aí nossa relação com a natureza e com tudo.
né? Aí tem a questão de aprimorar a rotina. Então lembra, né, mesmo quem, né, não gosta de rotina pode se beneficiar de ter algumas rotinas saudáveis, algumas rotinas positivas, hábitos saudáveis. Então assim, aquilo que vira hábito também é aquilo que a gente não tem esforço para fazer, né? Ou pelo menos o esforço é mínimo. Novamente, como eu falei, escovar os dentes é um hábito, né? Então assim, provavelmente comer também acaba sendo um hábito, né? Porque chega uma hora que vem a fome e você vai ter que comer. E aí, se você. Olha que interessante também, pessoal. O nosso organismo ele se beneficia da rotina no seguinte: tudo tem o seu horário. Né? Tudo tem o seu horário. Então, o nosso organismo, através do cérebro, através do sistema endócrino e assim por diante, ele vai gerando uma série de hormônios, uma série de neurotransmissores e assim por diante. Então, isso tem, né, todo um processo que vai acontecendo. Se você tem uma rotina, um hábito, por exemplo, para dormir e acordar, né, então é sabido, né, que a primeira coisa quando você quer aprimorar o seu sono, né, vamos falar aqui do signo de Virgem, aprimorar. Se você quer aprimorar o seu sono, a primeira coisa é tenha uma constância, tenha uma regularidade. Então, o cérebro, o corpo, ele fica totalmente perdido se você um dia vai dormir 2 da manhã, no dia vai dormir, né, 10 horas da noite, no outro dia vai dormir, né, 1 hora da manhã, no outro dia vai dormir 6 horas da tarde, não tem como. Né? A gente sabe que, inclusive, nem dá, né? Você não consegue. Se você dorme 3 horas da manhã num dia, provavelmente você vai acordar um pouco mais tarde, e quando chegar 10 horas da noite você não vai estar com sono. Né? Mas às vezes a pessoa fica naquela coisa, né, de mudar muito a rotina. Então, quanto mais regularidade você tiver no sono, melhor. Por quê? Porque o seu cérebro já sabe. Ele fala, quando chegar determinado horário, geralmente é ligado à luz, ao sol, eu começo a gerar a melatonina é o hormônio do sono, aí você vai lá, dorme, quando chega um determinado horário da madrugada, ele começa a gerar ali o cortisol vem despertar a gente, ele é antagônico da melatonina, então ele começa a despertar a gente quando ele chega um nível ali de cortisol, a gente desperta e pode pular da cama. Então, isso vai acontecendo numa certa regularidade. Se você fica mudando muitos horários, o corpo fica meio que não dá tempo dele se adaptar. Né? Então, e a mesma coisa a comida, né? Então quem come também em horários muito diferentes, então uma hora, tem dia que almoça meio-dia, tem dia que almoça 2 da tarde, tem dia que almoça 11 da manhã, tem dia também fica, né, a questão do corpo falar, meu, e aí, quando que eu vou gerar a enzima digestiva? Quando que eu vou fazer com que eu possa absorver os nutrientes? Quando que eu vou gerar o ciclo para poder ir no banheiro e eliminar depois? Então essas coisas de rotina são bem interessantes para que possa dormir 5 horas, 6 horas e estou de pé. Não, maravilha, se você tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais. Quando no estudo do sono, né, são chamados de pequenos dormidores e grandes dormidores. Eu sou um pequeno dormidor também, né? Eu acordo todo dia 4 horas da manhã, né? Então, só que é aquela coisa, eu procuro ir dormir cedo porque se eu dormir muito tarde, eu vou acordar 4 horas da manhã, eu vou ficar com déficit de sono, vou estar perdendo ali, né? Vou estar prejudicando o organismo. Então, se eu durmo cedo, eu durmo uma quantidade de horas legal, acordo 4 horas da manhã, estou ótimo aí para o dia. Então a gente pode aproveitar essa lua nova, o signo de Virgem, para olhar para tudo isso. Né? Como é que está os seus hábitos de saúde? Saúde é uma temática virginiana forte. Né? O signo de Virgem, o próprio Mercúrio, que é o regente de Virgem, que ele está em destaque nessa lua nova, né? A gente já vai falar sobre ele. E a casa 6, também associada à Virgem, vai falar sobre saúde. Então, quais são os hábitos, quais são as rotinas, quais são os aprimoramentos e quais são os detalhes que você pode olhar para poder trabalhar a questão da saúde. Arro, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem for chegando, vai dando um coraçãozinho aí para despertar essa live. E, aliás, hoje é feriado em Mariporã, né? Então provavelmente poucas pessoas vão ter essa noção de feriado, né? Porque no resto do país não é, mas aqui em Mariporã hoje é feriado, né? Feriadão. Por isso que eu estou conseguindo fazer essa live de manhã, né? Porque geralmente eu só faço à tarde. Mas aí, já quero fazer ela de manhã, porque à tarde eu vou fazer o quê? Vou gravar a aula de curso, vou gravar a aula para o curso de cristais. Então, detalhes. O signo de Virgem ele fala sobre detalhes. Então, veja pessoal, às vezes um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Novamente, tem um livro, eu não lembro exatamente, acho que o nome do livro, porque ele pega muita coisa de Ayurveda também. Se eu não me engano, é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, alguma coisa assim. Eu li esse livro um tempinho atrás, né, já um bom tempo, mas é muito legal esse livro, ele vai mostrando justamente isso, essa ligação do nosso corpo com a geração de hormônios, neurotransmissores e assim por diante, e o quanto pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. Então, por exemplo, dica também, né? Se você é uma pessoa que come muito tarde e come muito, muito tarde, né? Então você faz aquele seu pratão de janta
sei lá, 10 horas da noite, não é o ideal, pessoal, porque você vai comer, ou você vai ter que dormir muito tarde, para dar um tempinho, né, para o estômago começar a digerir, ou você vai deitar na cama com aquele monte de comida no estômago e vai atrapalhar o sono. Então, veja, é um detalhe, é um pequeno detalhe que você fala. Então, em vez de comer 10 horas da noite, eu vou comer 7 horas da noite. Você mudou um pequeno detalhe que pode mudar muita coisa. Essa é uma questão interessante porque o signo de Virgem, ele fala sobre detalhes e o oposto é Peixes. O Peixes fala sobre o todo. Só que esses pequenos detalhes eles podem fazer uma grande diferença no todo. Né? Um pequeno detalhe que você muda aqui, para esse momento presente, né, ele parece nada, né, parece muito pouca coisa. Mas se você esticar ele ao longo do tempo, faz uma diferença muito grande. Ou seja, tudo que a gente plantar de saúde aqui, de hábitos de saúde, veja que você começa a colher logo, né, nesse momento, porque você começa a ter mais energia, você começa a ficar menos doente, um monte de coisa, mas a colheita maior vai ser ao longo do tempo. Porque quando você for, né, passando os anos, você não vai sofrer tanto com a questão do envelhecimento. Inclusive, o envelhecimento, né, existe uma, como eu posso dizer, é uma crença, né? Tem um livro do Deepak Chopra que ele fala só sobre isso. Não está fácil aqui para mostrar, infelizmente. Mas se ele tivesse aqui, eu já mostrava para vocês. Ele fala claramente que assim, é uma crença do ser humano de que quando você vai envelhecendo, você vai ficar doente. Só que a gente não tem que necessariamente ficar doente porque está envelhecendo. Né? A gente pode envelhecer com saúde. Mas o que acontece? No geral, as pessoas não cuidam desses pequenos detalhes e aí quando vai passando o tempo, ela vai perdendo energia e vai ficar, né, com problema de saúde. Olha lá, a Mariane colocou, eu costumo fazer minha última refeição às 18 horas, já virou rotina, eu também. Né? Eu procuro, assim, eu sigo muito, gosto muito do estudo da Ayurveda, né? Inclusive o horário que eu acordo é bem um horário de Brahma Muhurta, que eles recomendam ali acordar. Claro que não é para todo mundo, tem gente que não consegue acordar tão cedo, mas esse horário, né? Eles dizem que é um horário bem auspicioso. E diz também na Ayurveda que o ideal é você comer enquanto o sol está visível. Depois que o sol se pôs, o ideal é já não comer mais. Né? Então, quem faz aí a refeição até as 18, 19 no máximo, está meio que seguindo também essa ideia da Ayurveda. Então, detalhes que a gente vai fazer e que vai mudar, né, ao longo do tempo e vai influenciar bastante. Aí fica a dica, né? O que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a sua saúde. Pequenos detalhes, beber mais água, dormir um pouco mais, se você está dormindo muito pouco, né? Praticar algum exercício. Ah, não consigo fazer exercício, faça atividade física. Né? Então exercício é aquela coisa mais estruturada, do tipo, vou numa academia, vou fazer uma corrida, né? Vou fazer alguma coisa mais estruturada. Atividade física é mexer o corpo. Né? Então, assim, se você não consegue fazer exercício estruturado, pelo menos, né? Não fica sentado 6 horas, 8 horas seguidas, né? Senta daqui, fica uns 20, 30 minutos, depois levanta, vai andar, dá uma boa andada, faz alguns agachamentos, faz alguma coisa para movimentar o corpo, isso é muito importante. E Virgem fala também sobre trabalho, que se reflete também no dinheiro, né? Porque hoje na nossa sociedade a gente ganha o dinheiro geralmente, né, através do trabalho, e o quanto mais você puder aprimorar o seu trabalho, quanto mais você puder aprimorar a sua rotina para melhorar o seu trabalho, mais você melhora essa questão do elemento terra, que é trazer a parte financeira. Agora, eu vou descrever os aspectos dessa alunação, né, que formou, para quem puder ver o mapa, depois eu vou mostrar aqui rapidinho, né? Para quem puder ver o mapa, formou um aspecto chamado diamante, né, também chamado de pipa, né, aí tem alguns nomes, mas é um aspecto de poder. É um aspecto de poder que envolve basicamente um grande trígono, que é um aspecto de poder por si, e também envolve um grande sextil. Né, os dois meio que juntos ali, isso forma dentro do mapa ali uma imagem de um diamante. O diamante ele é muito poderoso, ele é muito valioso, mas ele precisa ser lapidado. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, só para vocês verem o que eu estou falando do diamante e já verem também a quantidade de terra. Né? Bom, olha aqui, quantidade de elemento terra, que está a barrinha lá em cima, é o que mais tem, elemento terra. E também a gente vê esse diamante acontecendo aqui. Né? Então esse aspecto de poder que está vigente nessa lua nova para a gente poder aproveitar. Agora eu vou voltar aqui para mim e a gente vai falar sobre esses aspectos, que o aspecto mais forte, né, o aspecto que mais chama atenção, qual que é o trígono com Urano. Urano, o regente moderno de Aquário, Urano que está em Touro, Urano, aquele planeta da mudança, aquele planeta das surpresas, aquele planeta que pode trazer ali, né, uma reviravolta na nossa vida. Esse planeta ele está em trígono, né, com o Sol e com a Lua.
é um aspecto tido como fluente, é um aspecto que as energias fluem bem. Por quê? Os dois estão em signo de terra. Então, lua nova, né? Sol e lua estão em Virgem, Urano está em Touro, signo de terra. Inclusive, olhando para esse mapa do Brasil, Urano está juntinho, está em conjunção com a chamada parte da fortuna, que traz bênçãos, prosperidade, sorte e assim por diante. Então, a gente pode ter, ao longo desse mês inteiro, inclusive sendo uma preparação aí para a lua nova em Libra, né, que vai acontecer, uma coisa de libertação, ou seja, se libertar, principalmente, pessoal, uma coisa que também é uma regrinha na Ayurveda que eu gosto muito, né, que diz o seguinte: a gente fica buscando melhorar, né? Então eu quero melhorar minha saúde, quero trazer um óleo essencial, por exemplo, que melhore, né, que traga um benefício, quero me alimentar bem, quero trazer um suplemento, um monte de coisa, né, que a gente faz assim para querer melhorar. Mas a primeira regra é não piorar. Né? A primeira regra é não piorar. Então não adianta também você querer tomar um suplemento, mas você está atrapalhando o seu corpo de alguma forma. Né? Então a primeira regra é não piorar. Então Urano ele pode trazer aí a libertação de hábitos ruins, de hábitos que não estão te fazendo bem. E aí cabe a cada um identificar. Né? Claro que o estudo, o conhecimento ajuda, mas vale você. Se você tem um conhecimento do seu corpo, se você tem uma conexão com o seu corpo e com sua mente, você pode perceber o que de repente eu estou fazendo que não me faz bem, que tira a minha energia, que me deixa mal, me deixa para baixo e assim por diante. O Urano pode trazer essa libertação. Né? Eu mesmo tenho tirado algumas coisas, alguns hábitos na minha vida que têm melhorado. Né? Que eu falo, esse hábito infelizmente não está me fazendo bem para a minha saúde, eu estou tirando e tem já melhorado bastante. Urano ele pode trazer também insights, intuições, ideias, né? E aí principalmente voltado à temática de Virgem. Então, por exemplo, a temática de Virgem, ideias, insights, intuições para melhorar a nossa saúde, ideias, insights, intuições para melhorar o nosso trabalho, ideias, insights, intuições para melhorar o nosso dia a dia, né? Otimizar o dia a dia. E aí uma coisa interessante, porque eu quero voltar, né, aproveitar inclusive esse momento de Lua Nova em Virgem, a fazer os encontros para falar sobre soluções naturais de óleos essenciais. E o que eu quero fazer até de diferencial, né? Eu quero falar sobre óleos essenciais, mas também trazer os cristais juntos. Né? Então quem quiser, quem puder comprar o curso de cristais, melhor, já entra no curso focado só em cristais que a gente fala lá e algumas outras coisas. Mas quem quiser também saber sobre cristais junto com óleos essenciais, vai poder entrar nesses encontros que serão pelo Zoom, né, para a gente poder conversar sobre isso. Então fica a dica, é um grupo no WhatsApp que eu tenho, que eu vou reativar ele, que ele está meio que desativado, eu vou reativar essa semana para a gente poder começar a conversar sobre isso. E o Urano também traz a questão da mudança. Né? Então, se tem alguma coisa que não está legal na sua vida, pode ser um momento de mudança, né? Pode trazer uma mudança, e por ser um trígono, tende a ser uma mudança positiva, né? Tende a ser aquele momento de mudar para algo melhor. E aí que eu falei, se você tira aquilo que faz mal, coloca aquilo que faz bem, a mudança, claro que vai ser para melhor. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente tem dessa mudança acontecer e que seja uma mudança, inclusive, suave, fluente, né, positiva, que não traga aquele estresse. Porque o Urano ele é um planeta que pode nos estressar. Né? O Urano ele rege o sistema nervoso e ele pode trazer muito estresse. Bom, outra parte desse diamante, quem que é? O trígono a Plutão. Plutão, que está lá no grau 20, deixa eu pegar aqui, 28 de Capricórnio, já voltando para o grau 27. Esse momento, né, esse trígono com Plutão, ele pega inclusive mais especificamente as pessoas que estão passando por revoluções aí de Plutão. Né? Revolução não, né? Passando pelo esse contato do Plutão. Eu falo até porque ontem mesmo eu atendi uma cliente que está com o Plutão bem em cima, né, de um planeta dela. Então, assim, tem pessoas que podem estar com esse Plutão bem conectado ali, bem em cima, né, de algum planeta. E se não for por conjunção, pode ser por oposição, pode ser por quadratura, pode ser por trígono, sextil, outros aspectos também. Ou seja, veja o que você tem no grau 27, 28 e 29 de alguns signos ali. E também o que você tem no grau 0 de Aquário, 0 de Leão, 0 de Touro e 0 de Escorpião. Também, nos meus últimos atendimentos, eu tenho visto pessoas que têm, né, pontos importantes nesses graus 0, né, desses signos fixos, porque quando Plutão voltar para Aquário em 2024, ele vai chegar no grau 0 de Aquário e vai ativar tudo isso. Né? Então o Plutão, ele fala sobre o poder. É um momento que a gente pode acessar o nosso poder. A gente tem o poder de mudar a nossa vida. Está na nossa mão. Né? Por mais desafiador que seja, por mais que o ambiente possa atrapalhar, se a gente traz a consciência, a gente consegue fazer alguma coisa. Né? Então quem está numa situação bem ruim, né, pode demorar mais, pode dar mais trabalho, né, pode ser uma coisa que não flui tão rápido,
mas dentro da gente tem um poder, esse poder é Plutão, né, de regeneração, né, de transformação. Então, se algo não está fluindo bem, se algo não está legal, bom dia, Gisela, seja bem-vinda. Se algo não está legal na nossa vida, a gente pode acessar esse poder interior dentro da gente para trazer essa mudança, né? Então, vale a pena olhar para isso. Então, veja, né? Urano está de um lado, fazendo trígono com o Sol, falando, venha, toma essas ideias novas, se liberte. O Plutão está do outro lado também fazendo trígono, falando, você tem esse poder, você tem como se transformar, né? Você tem como renascer. Então, essa energia é muito interessante. Temos também o trígono com Júpiter, não está tão forte, mas ele existe também, né? Júpiter, o planeta que acabou de ficar retrógrado, né? Então ele ainda está no grau 15, que é o grau até onde ele foi, vai voltar até o grau 5. Eu já fiz uma live sobre Júpiter retrógrado, se você não viu, corre ver, né? Porque vai ter algumas reflexões interessantes. Onde Júpiter está, pessoal, é aquele momento aquele ciclo de 12 anos. Então ele não é tão lento quanto um Plutão, que acontece uma vez só na vida. Mas mesmo não acontecendo uma vez só na vida, acontece a cada 12 anos. Então é um intervalo, né, relativamente grande. Ou seja, se você pegar a sua oportunidade agora, beleza. Se você não pegar a oportunidade agora, daqui a 12 anos ela volta, né? Então 12 anos é um tempo considerável. Então veja a casa astrológica que você tem o signo de Touro, que é por lá que Júpiter está retrogradando. E ele também participa dessa lua nova aplicando um trígono, né, ao Sol e Lua, trazendo aí a possibilidade de ter fé, renovar nossas crenças e acreditar na expansão, né? Então, novamente, é uma lua nova bem ligada ao material, uma lua nova ligada bem à parte material, física, financeira, e pode ter esse benfeitor, né, esse grande benéfico que é o Júpiter, ajudando a gente a crescer, a expandir. E claro que do outro lado, exatamente oposto, né, vai ter o Netuno. Netuno está no grau 26 de Peixes. Então ele aplica uma oposição, né, a essa lua nova. Mas, assim, o Sol vai ficar exatamente oposto a Netuno daqui a mais ou menos uns 4 dias, mas essa oposição ela já está marcada na lua nova, ou seja, mesmo quando o Sol entrar em Libra e teremos aí a primavera chegando, né, o equinócio de primavera, mesmo quando o Sol já entrar em Libra, por reflexo desse mapa de lunação, a gente vai ter o Sol em oposição a Netuno. Netuno é o planeta da espiritualidade, Netuno é o planeta do inconsciente. E é o momento do quê? Da gente encarar o inconsciente, né? Da gente ver o que está dentro da gente, quais são os bloqueios inconscientes que podem existir. Porque veja, né? Tem um diamante, o diamante está bonitão ali para ser formado, mas na ponta desse diamante tem um Netuno. E esse Netuno vai dizer o quê? Beleza, né? Para você poder polir esse diamante, para você poder lapidar esse diamante, você vai ter que enfrentar algumas coisas e você pode contar com a ajuda da espiritualidade desde que você se conecte. Carmesita, bom dia, seja bem-vinda. Então, Netuno ele está ali, né? O aspecto de oposição é um aspecto desafiador, né? Que vai chegar aquela questão de a gente poder ter que encarar algumas coisas que a gente não gostaria de ver, mas vai ter que ver, olhar algumas questões de ilusões e também, né? Fica aquela coisa que ajuda a gente a pensar. Eu estou vendo aqui o Marte, ele faz aspecto com Vênus, legal. Pensei que o Marte não fazia aspecto com ninguém. Mas o Marte está, de certa forma, enfraquecido, né, porque ele está no signo de Libra, que é o seu exílio, e a oposição de Sol e Netuno pode trazer uma certa baixa de vitalidade, né? Porque Netuno, quando ele está fazendo um aspecto desafiador, ele drena energia, né? Ele meio que dissolve. E também Netuno, ele é aquele planeta que fala sobre o espalhamento, então ele fala sobre contaminações e coisa do tipo. Então, ao longo do mês, isso já pode acontecer, mas principalmente por trânsito, ao longo dos próximos dias, eu diria a próxima semana, né? Porque enquanto o Sol estiver transitando aqui por Virgem, ele vai estar reforçando essa oposição a Netuno. Depois ele entra em Libra, por trânsito, ele começa a perder esse contato, ele já não vai estar mais em oposição, mas vai ficar marcado no mapa da Lua Nova. Então o que eu diria para todo mundo também? Reforcem o sistema imunológico, né? Reforcem o sistema imunológico, porque pode ser que passamos aí um momento ali de contaminações de vírus e bactérias e coisas do tipo que pode atrapalhar. Então veja, né? Olha a temática dessa Lua Nova. Cuidar da saúde, né? Então cuidar da saúde, tema virginiano, e tem ali um Netuno falando, se você não cuidar da saúde, você vai estar com as portas abertas para ver o quanto a saúde é primordial, o quanto a saúde tem valor, né? Porque
realmente assim, às vezes a gente só dá valor para a saúde quando a gente cai de cama, quando a gente perde a saúde, né? Então, enquanto você está respirando bem, maravilha, você nem liga, né, para o seu pulmão, você nem liga, né, para a questão respiratória. Quando começa o nariz ficar entupido, quando começa o pulmão já não respirar direito, você vê o quanto é valioso isso. Então, a oposição a Netuno vem lembrar a gente, vem reforçar de uma forma assim, olhe para isso, e o mapa astral ele ajuda a gente a não ser pego de surpresa, né? Então, se você já tem um processo de reforçar o sistema imunológico, maravilhoso. Eu faço isso sempre, estou sempre buscando. Está terminando já mais um vidrinho de limão, óleo essencial de limão, que eu adoro tomar, porque ele ajuda também a trabalhar o sistema imunológico e vários outros que eu uso, né? Se você já faz isso, beleza, vai reforçando isso. Se você não faz, comece a fazer, né? Começou isso hoje ou há 2 dias, então. Na verdade, a oposição de Sol a Netuno já vem acontecendo há mais ou menos uns 2 dias mesmo, né? E a Lua Nova foi ontem. A Lua Nova foi ontem à noite. E aí a Lua Nova vai marcar esse mapa até a próxima Lua Nova de Libra, daqui a mais ou menos um mês, e o aspecto de oposição a Netuno do Sol vai se reforçando ao longo desses próximos dias. E aí vai ter um dia que ele vai ficar exato, eu vou falar sobre isso, inclusive no resumão da semana e depois no astral do dia. Aliás, já chegamos no fim de semana, basicamente, né? Então aqui em Mariporã já é o fim de semana estendido por conta do feriado de hoje. Então, vamos ter essa tensão com Netuno, né? E procurar usar o Netuno de forma positiva, ou seja, use visualização criativa, use meditação, oração, tudo que você puder fazer nesse trabalho de Netuno, né? Esse mergulho no inconsciente pode ajudar demais. Bom, quem é o regente de Virgem? O regente de Virgem, né, que é onde está acontecendo a sua lua nova, é o planeta Mercúrio, né? E Mercúrio está extremamente ativo nesse mapa de lua nova. Por quê? Porque Mercúrio, né, está retrógrado, ainda está retrógrado, ele volta hoje. Quem ouviu o astral do dia sabe que hoje, por volta das 5:30 da tarde, o Mercúrio volta ao seu movimento direto. O que é muito esperado por muita gente, né? Porque o Mercúrio ele às vezes acaba bagunçando um pouco quando ele está no movimento retrógrado. Eu sempre falo que o retrógrado em si não é ruim, né? Não é que o planeta retrógrado é ruim. Pela astrologia tradicional, assim, né? É considerado uma debilidade, então o planeta retrógrado ele não está ali na função ideal dele, mas no ponto de vista astrológico para a evolução humana, né, para o nosso autoconhecimento, o retrógrado ele tem ali a sua utilidade, vamos dizer assim, né, a sua potência. Tem a sombra, claro, ele tem a sombra dele de causar alguns infortúnios, mas tem a luz dele, que é de revisar alguma coisa. Então Mercúrio, que hoje finaliza a sua retrogradação, volta ao movimento direto, muita gente vai sentir aquele alívio, né? Vai sentir que as coisas podem fluir melhor, andar melhor, né? Acontecer mais. Por exemplo, eu confesso que eu fiz o pedido da Doterra nessa semana e até agora eu não recebi nenhuma informação de envio, né? Só emitiram a nota e tal, mas não recebi. E geralmente a Doterra é muito rápida. Então você faz o pedido e aí, no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, já tem a nota, aí já mandam lá para a transportadora e geralmente você pede numa semana, chega na mesma semana, né? Nesse caso já não aconteceu, eu já não estou nem vendo, nem recebi a mensagem de que foi para a transportadora. Mercúrio retrógrado, né? Fazer o quê? Então, como eu não estou ali naquela ânsia, né? Eu preciso receber, vou ficar estressado, eu já sei que eu não ia receber essa semana. Pedi, normalmente eu receberia, mas não recebi nem sinal de envio. Provavelmente eu vou receber só na semana que vem, e sabe-se lá se no início da semana ou no final. Mas o fato é que hoje, então, termina, né, esse momento de retrogradação do Mercúrio, ele volta ao movimento direto, volta a fluir, né, de forma um pouco mais tranquila, todos esses assuntos de Mercúrio, né, que é comunicação, compras, entregas, contratos, a própria venda, né, junto com Vênus que voltou ao movimento direto, tende a fluir melhor. Só que tem um porém, né, o Mercúrio, ele no momento da Lua Nova, né, ontem, ele ainda estava retrógrado, então essa retrogradação de Mercúrio meio que se congela num plano de fundo até a próxima Lua Nova. Mais do que retrógrado, como ele está naquele momento, né, de mudança de retrógrado para direto, ele fica no que a gente chama de estacionário. Então é como se ele estivesse parando no céu, muito, muito lento. E ainda hoje ele vai estar lento, porque ele vai voltar ao movimento direto, mas ele vai estar muito lento. Ele vai começar a retomar, né, mais velocidade ali para o início da semana que vem. Então significa que Mercúrio, quando um planeta ele está estacionário, é como se ele estivesse vibrando muito ali, né? Ele estivesse muito chamando a atenção para os assuntos dele. Bom, o assunto de Mercúrio em Virgem é tudo que a gente já falou, né? Então não preciso nem repetir aqui, porque
ele está na casa dele, né, que é Virgem, que pela astrologia tradicional, além de ser o domicílio, é exaltação. Então ele está fortíssimo ali no signo de Virgem, e ele está trabalhando todos esses temas aqui: saúde, trabalho, rotina, hábitos, o aprimoramento, né, tudo isso está sendo trabalhado por Mercúrio em retrogradação, ou seja, revendo algumas coisas na nossa vida, mas tem um porém, ele ainda faz uma oposição a Saturno. Então é como se a gente tivesse que encarar bloqueios, a gente tivesse que encarar algumas couraças. Saturno é um planeta que representa muito o estudo que eu faço, né, do corpo, né, da terapia corporal, que são as couraças que nos bloqueiam, né? Em Saturno, pela dureza dele, pela questão de ser frio, de ser duro, assim, ele fala muito sobre isso. Então é como se Mercúrio tivesse que olhar para o outro lado para Saturno, que ele está em oposição, para poder encarar alguns bloqueios inconscientes, algumas couraças, algumas coisas que podem atrapalhar o nosso desenvolvimento. Então vale a pena também essa investigação profunda, né? Vem aí, vem fazer o mapa que a gente olha como que tudo isso está acontecendo no seu mapa, né? Como que isso tudo está se reverberando no seu mapa. Olha só, a Lua em Virgem está passando na minha casa 7 em Virgem, então essa temática vai trabalhar relacionamentos, né? Relacionamentos, parcerias. Aí se a gente expandir, né, tem os famosos inimigos declarados para quem tem inimigo, porque é coisa de casa 7, contratos e assim por diante, né? Bom, e o último aspecto, falando, né, de casa 7, o último aspecto a gente vai olhar nesse mapa aqui de Lua Nova é a quadratura que está acontecendo forte, está marcado fortemente no mapa, entre Vênus e Júpiter, né, que essa quadratura, na verdade, ela acontece, se eu não me engano, é nesse fim de semana. Deixa eu ver, a Vênus está no grau 14 de Leão e o Júpiter está no grau 15 de Touro, então o Vênus, que já voltou ao movimento direto, vai aplicar novamente essa quadratura com o Júpiter, que já foi aplicada por 2 vezes, né? Porque Vênus já passou, fez a quadratura, ficou retrógrada, fez a quadratura de novo, agora ela está no movimento direto, vai fazer a última quadratura. Então eu diria que é aquela última oportunidade nesse período, né, nesse ciclo de vida que a gente está olhando aqui agora, de quebrar ali crenças limitantes com relação às finanças. Por quê? Vênus está em Leão, né? Então Vênus tem trabalhado nossa questão de autoestima, de alto valor, nosso magnetismo, né? E aí ela faz essa quadratura com Júpiter, que fala sobre crenças e está no signo de Touro. E é mais interessante ainda porque Vênus rege Touro, né? Então Vênus, através dessa quadratura, ela enxerga, né, o signo de Touro, que é o seu domicílio. E Vênus, ela trata tanto de relacionamento quanto de dinheiro. Relacionamento, principalmente Vênus ligada a Libra, e dinheiro, principalmente Vênus ligado a Touro. Então, isso reforça todo esse assunto que a gente falou do elemento terra, da questão do trabalho, né, a própria saúde, pessoal, porque quem não tem saúde, 2 coisas vão acontecer, né? Quem não tem saúde vai gastar tudo que se tiver de dinheiro para poder recuperar a saúde, porque não tem o que fazer, né? Quando uma pessoa tem uma doença, alguma coisa, ela vai ter que buscar os meios para poder se curar, né? Buscar se curar e ela vai gastar dinheiro, porque principalmente no sistema de saúde que a gente tem hoje em dia, ela vai gastar muito dinheiro. Então, assim, a saúde, se ela perder a saúde, se ela não manter a saúde, primeiro, ela vai gastar muito dinheiro, vai perder dinheiro e não vai conseguir ganhar. Então veja como a saúde está ligada com isso, né? Quem tem saúde, primeiro, né, não precisa gastar dinheiro buscando recuperar a saúde por causa da doença e vai poder trabalhar mais, né, com mais energia, com mais vitalidade para poder ganhar o dinheiro. A Davi comentou, tem o Lua em Virgem e Sol em Peixes, casa 12 e casa 6. Estou sentindo muito forte. Então, se você tem a Lua em Virgem, é interessante, né? Essa Lua nova está acontecendo num momento muito próximo do seu retorno lunar, né? Então traz assim, uma coisa a mais, né? Traz um sentimento a mais. Vale ver o grau da sua Lua para você ver, né? Onde ela está pegando, se é uma conjunção muito forte, se é uma conjunção um pouco mais afastada só de signo. E se pega eixo 6 e 12, fala totalmente sobre essa temática do próprio signo de Virgem e Peixes, né? Que é trabalho, né, e sonho, que é o corpo físico e o corpo, né, espiritual, emocional, que vai falar sobre a psicossomática, vai falar sobre tudo isso. Virgem na 2 com Sol e Mercúrio ali, Arro. Virgem na 12, né, a casa que vai falar muito da espiritualidade, né, do inconsciente, a casa 12 que é temida, mas eu tive que aprender a gostar da casa 12 porque eu tenho Sol na casa 12, que é um lugar terrível para ter o Sol, né? Se você lê livros de astrologia, se você vê principalmente livros mais antigos, né, vai falar que a casa 12 para ter o Sol é um lugar horrível, porque o Sol quer brilhar e de repente ele está numa casa que é uma casa, um oceano, né? Ela está ali no fundo do mar. Então imagina que você tem um Sol querendo brilhar, iluminar, mas ele está no fundo do mar, naquela camada abissal.
meu Sol está ali, né? Então eu tive que aprender a gostar da casa 12, então eu acho que eu vou ser um dos poucos astrólogos que vou falar bem da casa 12, apesar dos desafios que eu sei que ela tem. Né? Então a casa 12 é uma casa bem enigmática, né? Uma casa bem importante ali para a gente olhar para ela. Virgem na 7, com Sol e Lua. Se Sol e Lua estão ali na 7 também, nossa, é muita renovação, né? E a casa 7 é a casa do relacionamento, é a casa das parcerias, é a casa de como a gente lidar com o outro. Virgem no meio do céu, da Carmessi, Tarô, muita questão de trabalho, missão de vida, carreira. Deixa eu ver, você pode comentar a questão da ilusão que você citou. Eu não sei se é a questão da oposição a Netuno, pode ser que seja isso, né? Que é aquela coisa, né? A gente, com o Sol e Lua acontecendo em oposição a Netuno, a gente é obrigado a encarar algumas coisas que talvez estejam ocultas. E o Netuno, ele é um planeta, né, que ele vai falar muito sobre aquilo que está velado, né? Ele é como se fosse uma névoa que vai encobrindo as coisas. Então, se você não consegue enxergar uma coisa bem, você pode não saber o que, que ela é. Né? Então, quando você está, por exemplo, eu sempre falo, né? Quando a gente tem algum aspecto com. Vou dar um exemplo. Acho que é um exemplo que fica muito legal ver, né? Quando você tem a casa 5, que é uma casa de relacionamento, com Netuno ali, né? Principalmente se ele tiver mal aspectado. Imagina que você tem Netuno na casa 5 ainda fazendo quadratura com a sua Vênus. É como se, para início de relacionamento, quando você começa um date com alguém, você não consegue enxergar direito, né? Quais são, quem é aquela pessoa, quais são os, como eu posso dizer, as intenções daquela pessoa. Então, acontece de você, de repente, se entregar para uma pessoa, essa pessoa estava com uma intenção ruim e vem a ilusão, e com a ilusão vem a desilusão. Então, o que, que eu falo, né, para quem tem, por exemplo, esse aspecto? Netuno é como se fosse uma neblina. E aí, por exemplo, quem dirige sabe. Se você está dirigindo numa estrada que tem muita neblina, você tem que ir mais devagar. Né? Porque se você for muito rápido, você não está vendo direito o que está ali, você pode bater em alguma coisa, você pode ir para o barranco, você pode. Alguma coisa, você tem que ir devagar. Quem tem alguma coisa com Netuno desafiando ali, por exemplo, nesse momento, oposição a Netuno, a gente tem que olhar com mais calma, a gente tem que olhar com um certo detalhe. E olha que interessante, né? Quem é o oposto a Netuno? Né? Que aí a gente vai falar de peixes, Netuno regente de peixes, e o signo de Virgem é o oposto. Quem é o oposto? É o Mercúrio. E o Mercúrio fala dos detalhes. Então, por exemplo, alguém que tem um Netuno desafiando ali tem que saber que tem que ir um pouco mais devagar e tem que olhar mais para os detalhes. Né? Então, essa questão a gente pode encontrar hoje, né, com essa oposição a Netuno, e ao longo dos próximos dias eu vou falar sobre isso no resumão da semana, que vai ser esse fim de semana, e vou falar também no astral do dia, no dia que acontecer. Mas a gente pode, de repente, encontrar alguma coisa que a gente achava que era uma coisa ou era outra. A gente pode encontrar alguma crença, já que a gente está falando de Júpiter em quadratura com Vênus também. A gente achava uma coisa e a gente descobre que é outra. E a gente traz essa questão para a gente poder realmente utilizar melhor esse Netuno. O Netuno ele não é um inimigo, né? Mas ele é um planeta que, se a gente for colocar dentro das questões planetárias, ele é chamado de maléfico também, porque é uma força muito que a gente não está acostumada. Vamos lá, que tem o Virgem na 6, e eu acho que é onde cai a minha, eu vou mostrar para vocês aqui agora, para a gente ir. Então, assim, finalizando aqui, né? Vênus em quadratura com Júpiter, crenças sobre finanças que a gente pode trabalhar. O que eu quero mostrar para vocês? Eu não sei se todo mundo aí já sabe aonde vai cair essa lua nova no seu mapa, e eu estou correndo aqui porque daqui a pouquinho eu vou sair, né? Eu vim fazer essa live antes de eu sair, para já conseguir. Ó, no meu caso, a lua nova acontece bem na cúspide da casa 7. Bem na cúspide da casa 7. E depois a lua cheia vai acontecer na casa 1. Ou seja, para mim, essa lua nova está também, assim como algumas pessoas que comentaram aqui, está também atuando na minha área de relacionamento, na minha área de parcerias. Inclusive, já quero dar dica aqui para todo mundo. Eu quero aproveitar essa lua nova para finalmente, depois de tanto tempo, que eu devia já ter feito isso faz tempo, mas enfim, não fiz e fui, né, como posso dizer, postergando, eu quero fazer um apoia-se, né, para o podcast. Porque assim, eu estou todo dia, são pouquíssimos, acho que pouquíssimos podcasts que tem ali todo dia. Né, alguém que de domingo a domingo está colocando, e eu tenho que adaptar minha rotina a isso. Então, se eu sei que eu vou, de repente, chegar tarde no sábado, mas eu tenho um podcast no domingo, ou eu tenho que acordar muito cedo no domingo para gravar, ou eu já deixo ele gravado na sexta e assim por diante. Então eu quero fazer um apoia-se, né, para quem quiser apoiar, né, para quem quiser, né, fazer com que esse trabalho continue e aumente, melhore. E o grande objetivo também desse apoia-se é poder gerar um grupo
né, das pessoas que estão mais próximas, para ter lá um grupo no Telegram, para a gente poder até trocar uma ideia, conversar. Olha o assunto de casa 7 aqui, porque casa 7 é relacionamento. Então o que acontece? Eu hoje, né, eu mando lá o podcast, vai para um monte de gente, as pessoas estão me ouvindo, mas eu não estou tendo contato com aquelas pessoas. Né? Vou ter assim no Instagram, que eu falo, manda mensagem, então a gente consegue ver no Instagram ou na live. Mas a ideia é ter um grupo dessas pessoas que entram no Apoia-se para a gente poder formar um grupinho, né, que a gente se relacione mais e assim por diante. Então isso aqui tem tudo a ver com a Casa 7. O que eu quero fazer também? Né? Eu quero poder criar um grupo também para o curso de cristais. Então quem entrar no curso de cristais, eu quero ter um grupo, e aí eu vou ter que ver como que eu vou administrar tudo isso, mas a ideia, olha só, tudo voltado a relacionamento. Tudo voltado a estar mais próximo, a me relacionar mais com as pessoas que estão ali acompanhando o meu trabalho. Então, ali, o Sol e a Lua, né, a união de Lua Nova acontecendo na Casa 7. Então também é interessante para quem falou, né, que está acontecendo na Casa 7, veja que não é necessariamente só uma questão de relacionamento afetivo, tá? Então às vezes fica aquela coisa, né, de Casa 7 sendo só relacionamento afetivo. Então assim, vai vir um novo relacionamento, alguma coisa. A Casa 7 é relacionamento. Então, dependendo do contexto da sua vida, pode ser o relacionamento afetivo, mas pode ser outra coisa. No meu contexto hoje é abrir essas novas frentes de relacionamento com quem me acompanha. Né? Então, a questão ali do apoia-se é a questão do grupo no curso de cristais. Então, veja que você tem que também, a astrologia, ela ajuda a gente a pensar a nossa própria vida. Então, você vê na sua vida a casa que ocorre e vê o contexto da sua vida e vê como que você une tudo isso. Né? Bom, agora para ir finalizando, né, porque eu vou sair daqui a 2 minutos, na verdade, eu vou sair rapidinho. Eu quero trazer dica de cristal e óleo essencial para esse momento. Vou falar bem rápido. Assim, infelizmente é um cristal que eu acho que ninguém vai ter. Se alguém tiver esse cristal aqui, comenta comigo lá, manda um direct para mim que eu quero saber. Mas eu resolvi falar dele porque ele é um cristal muito ligado a Urano. Para mim é um dos mais ligados à energia de Urano. Tem o quartzo translúcido também, mas esse eu acho que é bem uraniano a energia dele, que é o cristal chamado Pitersite, né? Também chamado de Tempestone ou Pedra Tempestade, né? Se a gente for, né, traduzir. Então essa pedrinha aqui, ela é muito ligada à energia de Urano, né? E ela ajuda a gente a ter grandes insights, ela ajuda a gente a trazer mudanças e ela ajuda a gente a bancar essas mudanças, porque novamente, Urano, ele mexe fortemente com a nossa vida. A grande questão é a gente tem que aguentar essa mudança, a gente tem que suportar ela. E o Pitersite, ela fala sobre isso. Como eu estou na correria, né, que eu vou terminar essa live em 1 minuto, depois eu falo mais sobre ela nos stories, então acompanhe aqui nos stories. E o óleo essencial que eu gostaria de indicar, que eu vou utilizar, obviamente, é o Patchouli. Patchouli. Esse já é mais fácil outras pessoas terem, né? Patchouli, que é um óleo incrível. Deixa eu pegar o cheirinho dele aqui. E que ajuda a gente a trabalhar muito a questão da materialidade, do elemento terra, principalmente a questão financeira e de sexualidade. Então o Patchouli fica a dica para quem quiser utilizar. Depois eu falo mais sobre o Patchouli também nos stories. Pessoal, muita gratidão, vou ficando por aqui. Realmente essa live passou um pouquinho do que eu achei que ela ia ser. Gratidão porque acompanhou. Quem gostou, lembra, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas. Acompanhe aqui nos stories que eu vou colocar algumas coisas a mais aqui. Vou aproveitar que é feriado em Mariporã também e vou mandar ver aqui no Instagram. Beijão, muita gratidão, uma ótima sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau.